Os homens acham que sabem o que excita uma mulher. Pensam que, com um pequeno movimento na cama ou repetindo o que viram em um filme pornográfico, já têm o controle. Mas a verdade, e aqui reside a controvérsia, é que a maioria dos homens não faz ideia de como funciona a mente feminina durante o sexo. E é por isso que, mesmo que ela sorria, mesmo que diga sim, foi bom, por dentro ela está insatisfeita. E o mais cruel de tudo, ela sabe disso e comenta com as amigas, mesmo que nunca diga isso para você pessoalmente. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Só os homens que dedicaram tempo a entender o corpo feminino e a psicologia do prazer compreendem o que realmente enlouquece uma mulher. Não se trata de tê-la por cima ou de durar mais tempo. Trata-se de saber exatamente o que a mente dela precisa para se entregar ao prazer e o que o corpo dela precisa para atingir um orgasmo verdadeiro. E acredite, a maioria dos homens nunca consegue isso. Eis a dura realidade. Uma mulher não tem um orgasmo por acaso. O prazer dela não é como o do homem, desencadeado por um estímulo rápido e direto. Não, o orgasmo feminino é muito mais complexo. Ele combina emoção, confiança, entrega e, acima de tudo, estimulação estratégica. Se você não entende isso, pode passar horas na cama e ainda assim falhar. Homens inexperientes pensam que é uma questão de tamanho ou resistência. Errado. Isso é o que dizem aqueles que não sabem. Em décadas de prática clínica, aprendi outra coisa. Uma mulher precisa primeiro de uma conexão mental e depois de uma estimulação física precisa. Quando ambos se unem, o corpo dela explode. Quando não se unem, ela simplesmente finge e você nem percebe. E quer a verdade? A maioria das mulheres já fingiu um orgasmo mais de uma vez na vida. E se você acha que sempre levou suas ex-namoradas ao clímax, sinto muito em lhe dizer que elas provavelmente o enganavam. Elas faziam isso porque não queriam ferir seu ego, porque era mais fácil terminar rápido, ou porque sabiam que você nunca notaria. É isso que diferencia um homem comum de um experiente. O homem experiente sabe ler cada reação, cada gesto, cada micromovimento do corpo de uma mulher. Ele sabe quando ela está perto do clímax e sabe o que fazer para levá-la ao orgasmo. E é aí que a mente masculina falha. Os homens se concentram demais em dar prazer mecanicamente, com movimentos repetitivos, sem atenção, sem ouvir o corpo dela. O que a experiência e a ciência ensinam é que não se trata de quantidade, mas de qualidade. Um movimento bem executado, no ângulo certo, com a pressão exata, pode ser mais poderoso do que 20 minutos de simples fricção. Agora, há algo mais que poucos homens entendem. As posições sexuais são fundamentais. Sim, a psicologia importa, as preliminares importam. Mas se você não dominar certas posições que estimulam as áreas certas do corpo dela, nunca a fará atingir um orgasmo intenso. Por quê? E aqui está o segredo: o orgasmo feminino depende muito de como o ponto G, o clitóris e a combinação de ambos são estimulados. E nem todas as posições permitem o acesso eficaz a essas áreas. É por isso que os homens experientes sabem quais posições multiplicam o prazer da mulher, posições que a fazem perder o controle em segundos. Não se trata de sorte, mas de conhecimento, e esse conhecimento transforma você em um amante inesquecível, um homem que deixa uma impressão duradoura, alguém incomparável. Neste vídeo, vou revelar 3 posições sexuais específicas. Não são as típicas e entediantes, não são o que ela espera,
Elas são projetadas para levá-la ao clímax de forma rápida e intensa, porque ativam suas zonas mais sensíveis e, simultaneamente, a colocam em um estado de completa entrega. E quando você dominar essas posições, deixará de ser apenas mais um homem na vida sexual dela. Você se tornará o homem que ela não consegue esquecer, aquele por quem ela sempre volta, aquele sobre quem ela sussurra com as amigas, porque ela sabe que com você o sexo nunca foi comum, foi explosivo. A posição que nenhum homem usa, mas toda mulher deseja. 2. O ângulo secreto que ativa instantaneamente o ponto G dela. 3. A posição que a deixa viciada em você e ela não vai te contar. Primeiro, a posição que nenhum homem usa, mas toda mulher deseja. Eis a verdade que poucos se atrevem a dizer. A maioria dos homens acredita que a posição missionária ou de 4 é suficiente, é confortável, é o que todos conhecem, mas também é o que todas as mulheres esperam. E aí reside o problema. Uma mulher não se excita com o previsível, mas com o inesperado. Se você repete a mesma coisa que todos os outros, na mente dela você é apenas mais um homem, nada de especial. O que aprendi estudando a mente feminina por décadas é que ela precisa de surpresa e novidade, porque sua excitação depende não apenas do corpo, mas também do que se passa em sua cabeça. Se você conseguir colocá-la em uma posição que ela nunca experimentou com outro homem, você já ganhou metade da batalha. Nesse momento, ela pensa: esse cara sabe algo que os outros não sabem. E acredite, isso a excita mais do que qualquer palavra bonita. A posição da qual ninguém fala, mas que pode fazê-la perder o controle, é uma variação da clássica posição de 4, mas levada a outro nível. Ela se deita de bruços com a pelvis ligeiramente elevada por um travesseiro ou almofada. É tão poderosa porque muda completamente o ângulo de penetração. Você não entra mais de frente, como na posição de 4 tradicional, mas em um ângulo mais baixo, que atinge diretamente o ponto G. E quando o ponto G é estimulado de forma consistente, ela não só sente prazer, mas também uma pressão interna que leva a orgasmos mais intensos, profundos e muitas vezes múltiplos. A maioria dos homens não usa essa posição porque pensa que é a mesma coisa de sempre, mas é aí que se enganam. Simplesmente colocar uma almofada sob os quadris dela muda tudo. O que parecia comum se transforma em uma experiência que a faz gemer de forma diferente, mais visceral, mais incontrolável. O que diferencia um homem experiente de um novato é como ele lida com essa posição. O novato se move rapidamente, sem controle, tentando chegar ao clímax primeiro. O homem experiente sabe que a chave aqui é a intensidade controlada. Ele começa devagar, com movimentos profundos e controlados. Ele ouve a respiração dela, os movimentos dos quadris e ajusta o ritmo de acordo com a resposta dela. E há algo mais que torna essa posição única. Ela não pede porque não sabe o quão poderoso isso é. Muitas mulheres nunca experimentaram essa variação porque os homens simplesmente não a sugerem. Quando você a guia nessa direção, não está apenas proporcionando prazer físico, está abrindo a porta para um tipo de experiência sexual que ela jamais imaginou. Isso a coloca você em uma categoria diferente. Não o homem que repete o que viu, mas o que sabe o que está fazendo. Aqui vai um detalhe extra que poucos entendem. Quando ela está nessa posição com a pelvis elevada, o clitóris fica mais acessível por trás. Se durante o movimento você usar a mão para estimulá-lo suavemente, cria uma combinação explosiva, penetração direta do ponto G e estimulação clitoriana simultâneas. Para muitas mulheres, isso não é apenas prazer, é literalmente a fórmula para um orgasmo garantido. Imagine, enquanto todos os outros homens se contentavam com a posição de 4 padrão, você foi quem mudou o ângulo, quem entendeu a lógica por trás do corpo feminino,
Quem desencadeou um orgasmo que ela nem sabia que era possível? Você acha que ela vai te esquecer depois disso? Não. Isso vai ficar gravado na memória dela. E da próxima vez que ela pensar em sexo, vai pensar em você. O interessante é que essa posição não exige nada de estranho ou complicado. É simples, é natural, mas é o segredo dos homens experientes. Eles sabem que não se trata de inventar algo esquisito, mas de conhecer os pequenos ajustes que fazem toda a diferença. Enquanto outros ainda acreditam que sexo é uma questão de resistência ou tamanho, você demonstra que o verdadeiro poder reside na técnica, no conhecimento e na ousadia de fazer o que os outros não fazem. Então, lembre-se, a posição mais poderosa não é a mais complicada, mas a que poucos homens usam. E quando você a dominar, você deixa de ser apenas mais um amante e se torna o amante inesquecível. Segundo, o ângulo secreto que ativa instantaneamente o ponto G dela. Aqui está a verdade que ninguém te conta. A maioria dos homens nunca alcança o ponto G de uma mulher, não porque não tentem, mas porque não sabem como. Eles pensam que se trata de penetrar e sair rapidamente como nos filmes e esperam que ela exploda magicamente de prazer. Mas o ponto G é delicado, preciso e precisa de um ângulo exato para ser verdadeiramente despertado. O ponto G existe, muitas mulheres o sentem, mas poucos homens conseguem estimulá-lo corretamente. Como resultado, elas ficam com a ideia de que o sexo é bom, mas não incrível. E se elas já tiveram a sorte de estar com um homem que sabia como tocar esse ponto, nunca mais enxergam o resto da mesma forma. O ângulo secreto não é reto, não é pela frente, como na típica posição missionária, nem por trás, como no clássico estilo cachorrinho. O verdadeiro ângulo que ativa o ponto G dela é curvado para cima. Isso significa que a penetração precisa roçar a parede frontal da vagina, onde o ponto G está localizado, e fazer isso de forma consistente. Como se consegue esse ângulo? É aqui que entra a posição que a maioria dos homens ignora. Ela por cima, mas inclinada para a frente. Sim, ela monta em você, mas não na posição típica em que se senta ereta. Em vez disso, ela deve inclinar o tronco em direção ao seu peito, quase deitada sobre você, enquanto você controla o ângulo por baixo. Essa leve inclinação muda completamente a penetração. Não é mais vertical, é diagonal. E essa mudança significa que a pressão vai diretamente para a área onde o ponto G está localizado. O que acontece a seguir é o que diferencia um amante mediano de um homem experiente. Nessa posição, ela não só controla o ritmo, cada movimento estimula o ponto G com mais intensidade. Se você a guiar com as mãos nas costas dela, pressionando suavemente para baixo, a sensação é amplificada. Ela não entende porque a sensação é diferente, mas você entende. É o ângulo que muda tudo. Aqui está a parte mais controversa. A maioria dos homens evita essa posição porque pensa que ela faz todo o trabalho. Estão enganados. O homem experiente sabe que é aqui que ele tem mais controle. Você não precisa se mover bruscamente. Simplesmente levante os quadris levemente, ajuste a direção e mantenha a pressão constante. Dessa forma, ela passa de uma simples sensação para uma estimulação profunda, localizada e intensa, que pode levá-la ao orgasmo sem sequer tocar no clitóris. Mas não é só isso. Se no meio dessa posição, enquanto ela se inclina sobre você, você decide estimular o clitóris dela com uma das mãos, ou mesmo com a pressão do seu abdômen, o resultado é devastador. Ponto G e clitóris ao mesmo tempo. Essa combinação é, para a maioria das mulheres, a fórmula para o orgasmo mais rápido e poderoso. Imagine a cena, ela ofegante sobre você, incapaz de controlar o ritmo porque a sensação é forte demais. Você guiando com calma e confiança, sabendo exatamente o que está fazendo. E a melhor parte,
ela nunca se esquece, porque nunca teve esse tipo de orgasmo com outras pessoas. Fica gravado na mente dela que com você foi diferente, que com você ela descobriu algo novo. O erro que a maioria dos homens comete é acreditar que o mais importante é durar mais tempo. O menos importante para eles é penetrar no ângulo certo. Você pode ficar meia hora em um ângulo que não a toca em nada e ela ainda assim não chegará ao orgasmo. Mas se você encontrar o ângulo preciso, às vezes é tudo o que ela precisa para perder o controle. E é isso que a vicia, não o tempo, mas a intensidade certa. Muitos homens acham que o ponto G é um mito porque nunca o encontraram. A verdade é que não é um mito. É simplesmente um tesouro pouco explorado. Da próxima vez que estiverem na cama, não faça o que todo mundo faz. Assuma o controle sutilmente. Guia para essa posição. Mova-se lentamente. Sinta como o corpo dela reage, porque há algo que você precisa entender. O corpo da mulher fala. Quando você está no ângulo certo, ela não consegue fingir. Os movimentos, os gemidos, as contrações a denunciam. E quando você chegar lá, saberá que despertou um prazer que outros nunca conseguiram proporcionar. Esse é o segredo do ângulo que ativa o ponto G dela. E não se trata apenas de sexo, mas de poder, de conexão, da diferença entre ser esquecido e ser inesquecível. Terceiro, a posição que a deixa viciada em você, e ela não vai te contar. Há algo que os homens raramente entendem completamente. Uma mulher nunca revela exatamente qual posição a excita mais. Ela nunca revela porque não quer parecer experiente demais. Ela não quer ser julgada ou fazer você pensar que já foi longe demais na cama. E muitas vezes ela também não revela porque nem ela mesma entende porque aquela posição específica a vicia. Tudo o que ela sabe é que quando a experimenta, seu corpo não reage da mesma forma. Ela treme, ela geme de maneira diferente e sente que o sexo com você está em um nível completamente diferente. Isso significa que, como homem, sua missão não é esperar que ela explique tudo, mas aprender a ler o que o corpo dela está comunicando. Porque, acredite, uma mulher pode ser silenciosa com palavras, mas nunca com ações. A respiração dela, o olhar, a maneira como ela crava as unhas ou se agarra a você, tudo isso é uma linguagem silenciosa que revela muito mais do que qualquer confissão. O mais interessante é que a posição que a torna viciada em você não tem a ver com conforto, mas com intensidade emocional e física simultâneas. Para ela, não se trata apenas de prazer físico, mas de como essa posição a faz sentir mentalmente. Se nessa posição ela se sente vulnerável e desejada ao mesmo tempo, se ela sente que você assume o controle sem perder a conexão, é aí que a mente dela se fisga em você. Muitos homens acreditam que sexo é puramente físico, penetração, movimento e ejaculação. E esse é o erro que os condena a serem apenas mais uma estatística. O que aprendi em décadas de estudo da mente humana é que o que faz uma mulher voltar não é o ato mecânico, mas o que você desperta nela enquanto a leva ao limite. Aquela mistura de poder, confiança e entrega absoluta que surge em uma posição onde ela não tem escapatória nem distrações. O controverso é que a maioria dos homens pensa que precisa fazer coisas extravagantes para ser memorável na cama. A verdade é que a simplicidade, quando feita com intenção e conhecimento, é o que tem o maior impacto. A posição que a vicia não precisa ser estranha ou complicada. O importante é o que ela simboliza, que com você ela se sente transportada para um estado que não consegue alcançar sozinha, que com você não há rotina nem tédio, que cada encontro tem um momento que a quebra e a reconstrói. E aqui está algo que os homens devem lembrar. Uma mulher pode fazer sexo com muitos homens, mas se viciar em poucos.
E a diferença não está na quantidade de vezes que vocês fazem sexo, mas na qualidade emocional do que você proporciona a ela. A posição que a vicia não é apenas prazer físico, é uma memória gravada no subconsciente dela. É aquele momento em que ela perde o controle e não entende por que foi diferente com você. Essa memória permanece. E é por isso que, mesmo que você tente seguir em frente com sua vida, mesmo que ela tente te esquecer, algo dentro dela a faz comparar você com todos os outros. E nessa comparação, os outros homens sempre ficam para trás. Por quê? Porque nenhum deles a fez se sentir assim. Nenhum deles a levou aos seus limites mentais e físicos da mesma forma. Por que algumas mulheres continuam a procurar um ex mesmo depois de um término ruim? O motivo nem sempre é o amor. Muitas vezes é o vício no sexo que tiveram com ele. Foi naquele relacionamento que elas descobriram aquela posição, aquela intensidade, aquele estado em que eram incapazes de se controlar. E quando alguém desperta isso, não é esquecido. A verdade incômoda é esta: sexo comum é entediante, sexo ordinário é esquecido. Mas o sexo que combina controle, surpresa e entrega absoluta se torna um vício. E se você souber como levá-la a esse estado, não importa quantos homens passem pela vida dela, ela sempre terá uma lembrança sua. Essa é a diferença entre o homem comum e o experiente. O homem comum se contenta se ela não reclamar. O experiente quer que ela nunca o esqueça. Um busca gratificação rápida, o outro deixa cicatrizes de prazer na mente dela. E são essas cicatrizes que a tornam viciada. O que ela nunca vai te dizer é que essa posição a faz se sentir vulnerável demais, exposta demais. E é justamente por isso que ela a aprecia como nenhuma outra. Ela nunca confessará isso, porque seria admitir que perdeu o controle total com você. E isso é algo que uma mulher raramente admite em voz alta, mas silenciosamente, na maneira como ela volta para você, na maneira como pensa em você quando você não está por perto, ela demonstra. Portanto, lembre-se, você não ouvirá dela qual é a posição que a torna viciada em você. Você vai perceber isso no corpo dela, nas reações dela e na maneira como ela não consegue se desapegar do que viveu com você. Essa é a marca de um homem experiente. Essa é a impressão que nunca se apaga. Agora vem a parte que muitos não se atrevem a dizer em voz alta. A maioria dos homens nunca vai proporcionar um orgasmo de verdade a uma mulher. E não porque as mulheres não queiram, mas porque os homens não sabem como. Eles acham que já tentaram de tudo. Mas tudo o que fizeram foi repetir o que viram, o que ouviram, o que algum amigo contou. Poucos homens entendem como a mente feminina realmente funciona na cama. E deixe-me dizer algo ainda mais difícil. A maioria das mulheres já fingiu um orgasmo com você em algum momento. Quer você acredite ou não, talvez para proteger seu ego, talvez porque quisesse que acabasse logo, talvez porque soubesse que você nunca descobriria. Essa é a dura realidade. E se isso dói, se isso te deixa desconfortável, é porque lá no fundo você sabe que é verdade. É por isso que este vídeo não foi apenas sobre posições sexuais. O ponto central era abrir seus olhos para uma verdade que separa os homens comuns dos homens inesquecíveis. Porque enquanto os primeiros se contentam com a ideia de terem feito o seu trabalho, os últimos se preocupam em deixar uma marca tão profunda que nenhuma mulher consiga esquecê-los. E sim, isso inclui dominar aquelas posições que, quando usadas com intenção, não apenas proporcionam prazer, mas também criam dependência. Quero deixar você com uma afirmação que pode soar brutal, mas é completamente verdadeira. Se uma mulher não volta depois de dormir com você, não foi por amor, química ou destino. Foi porque na cama você não lhe deu nada que outro homem não pudesse dar. Essa frase é desconfortável, não é? Mas também é motivadora, porque significa que você tem o poder de decidir em qual categoria se encaixa.
Você vai ser apenas mais um cara na lista dela? Ou vai ser aquele de quem ela se lembra silenciosamente, aquele com quem ela compara todos os outros, aquele que desperta algo que ela não consegue controlar? É aqui que quero me conectar com você de verdade. Quero que este canal seja mais do que um lugar para ouvir conselhos. Quero que seja um espaço onde você aprofunda esse conhecimento sobre a mente, sobre o prazer, sobre tudo o que ninguém te ensinou, mas que faz toda a diferença. Se você quer ir mais fundo nessa jornada comigo, com acesso a conteúdos exclusivos, conversas mais próximas e tudo o que não cabe em um vídeo aberto, minha comunidade de membros aqui no YouTube é esse espaço. Seria um prazer ter você lá. Nos comentários, quero que você me conte sua experiência com essas verdades. Já descobriu que ela estava fingindo? Já sentiu que com uma mulher você atingiu um nível diferente, que a conexão foi de outro nível? Escreva abaixo, porque vou ler e vou responder. Não estou fazendo isso apenas para interagir. Estou fazendo porque quero uma conversa real entre nós. Enquanto outros canais apenas despejam informações, o que quero aqui é construir um espaço onde homens deixem de ser ingênuos e comecem a ser presentes, na cama e na vida. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: ou você aprende o que nenhuma mulher jamais lhe ensinará, ou estará fadado a se tornar uma vaga lembrança do passado dela. A escolha é sua. Se você chegou até aqui, já tem algo que a maioria jamais terá: conhecimento. Agora vem a outra parte, aplicar. E quando você fizer isso, vai descobrir que tudo o que compartilhei hoje não era teoria, era pura prática. Prometo que ela não vai esquecer. Então, compartilhe sua experiência comigo aqui embaixo. Quero ler, quero responder e quero que construamos este espaço juntos, porque conhecimento sem ação é inútil e ação sem compartilhamento não cresce. Lembre-se desta última verdade: um homem que não sabe dar prazer nunca será verdadeiramente lembrado por uma mulher, mesmo que ela nunca diga isso na cara dele. Essa, meu bem, é a diferença entre ser um homem comum e ser um homem inesquecível.